quero trazer uma reflexão hoje, já entrando nesse clima, né? Eu sei que o fim de semana que vem ainda é o último, antes do Natal, mas nesse clima natalino, para que a gente comece a entender o foco real das histórias. O tema da minha mensagem de hoje é uma história que mudou a história. Você curte essas histórias, por exemplo, você pode ser sincero, tá bom? Eu sei que o crente não gosta de assumir, mas você gosta de novela? Adoro, não, eu também não gosto, Tiago, mas já gostei muito. A última novela que eu lembro que eu maratonei, que eu amava, era O Rei do Gado. E porque lá tinha um Bruno, que era famoso, e eu falava, um dia eu vou ser isso aí também. E deu tudo errado, aí eu parei de gostar de novela. Mas hoje tem uma outra moda mais... Você gosta de dorama? O treco chato dos infernos, né, dorama? Assim, não é que é chato, é muito meloso, não é? Você pergunta, dorama começa. Eu nem sei o que é isso, é um coração de dorama? Mas faça-me o favor, assim é muito mais legal, ó. Muito mais legal. Mas essas histórias a gente gosta geralmente por quê? Porque são histórias que envolvem um movimento do nosso emocional. O foco do dorama, eu não curto muito dorama, mas a Ellen às vezes assiste do meu lado, enquanto eu estou lendo alguma coisa. Mas até o timbre de voz eu não gosto assim, porque é uma coisa meio, né, eles falam meloso. Eu tenho medo que Ellen vici, chegue em mim e fale, amor, bom dia, compre pão. Porque no dorama eles não conversam normal, né? Não tem um, olá, tudo bem? Oh meu Deus, você chegou. Aí o outro olha e fala, sim, porque queria te ver. Eu falo, meu Deus, mano, tá todo mundo zoado, passando mal. Mas a história em si, é uma história geralmente bonita, né? Não sei, o foco do dorama é tipo malhação, porque eu sou do tempo da malhação, não? No final não dá tudo certo? Às vezes já comecei a gostar. Por que eu não gosto de coisa melosa? Porque eu amo, e entendo o que eu vou dizer, eu amo história que termina um pouco mal, errada, assim. Porque eu acho que os filmes exageram muito. Sério, Naldo, eu gosto. Por exemplo, Titanic. Qual que é a minha parte favorita do Titanic? É quando a Rose chega e fala assim, ô Jack, aí ele desce. Bluf. Congeladinho. Por quê? Porque faz parte da vida morrer. E aí, eu fiquei lembrando de uma história que teve um poder de mudar histórias. Uma história que fez a diferença no mundo e que está envolvido um monte de coisa. E que, por coincidência com o dorama, também veio do Oriente. Também tem um poder da gente olhar e falar, uau! E essa história foi tão perfeita que mudou praticamente a história de todos nós. E eu quero falar um pouco sobre ela, para que a gente já comece, caso você ainda não começou, a entrar no clima de Natal, a perceber que nós estamos vivendo o que para mim é a melhor fase do ano, a fase onde as famílias se juntam e tudo mais. Se você puder então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, por gentileza. E nós vamos ler uma história também que dá para rolar um dorama, uma parada mais... Tem romance no ar e tal. Mateus capítulo 1, a gente vai ler do 18 ao 25. Mateus capítulo 1, do 18 ao 25. Já está ali na tela se você precisar. A minha versão diz assim. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. E aí começa a história. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Amém, queridos?
Louvado seja o nome do Senhor por essa história. Você que acha que dorama é fofinho, é porque não tinha lido ainda Mateus capítulo 1. Nós estamos aqui diante de uma história muito interessante, porque tanto Mateus quanto Lucas vão colocar na história essa parte de Jesus, desse nascimento, em perspectivas diferentes. Enquanto Mateus trata o assunto na perspectiva mais de José, Lucas vem numa perspectiva mais de Maria. Mas são duas narrativas que se harmonizam, que se juntam. Mateus fala sobre José como pai adotivo, e Lucas já fala sobre Maria como essa mãe real. Mas tanto Mateus e Lucas insistem que Jesus teve um pai humano. Então nós podemos, de forma simples, sintetizar que existe uma grande verdade nessa história. Como homem, Jesus não teve pai. E como Deus, Jesus não teve mãe. Mas a história aprove ao Senhor escolher esse casal para que isso acontecesse. Então a gente está diante de um texto que traz aqui o nascimento de Jesus a partir da perspectiva de José. E é muito louco, irmãos, aquilo que eu sempre gosto de falar, quando você começa a ler a Bíblia com mais ênfase e tentando entender a história, tudo fica mais legal. Porque a gente lê de forma corrida achando que foi tudo comum e normal. Você já parou para pensar nessa história? Você está unido, praticamente combinado em matrimônio, porque a gente está falando de um tempo onde o que eles estavam vivendo, para você entender, era mais ou menos um noivado. Mas o noivado daquele tempo era um noivado já com promessa. Não é que nem os de hoje. Hoje, se você quiser romper o noivado, na verdade, hoje nem tem noivado, né? É raro, né? Eu acho que, nem lembro, acho que a Yasmin foi a última pessoa que eu lembro que ficou noiva, não? Quem? Não, mas aí só a gente conhece. Teve um amigo nosso que ficou noivo, aliás, sábado passado. Hoje em dia, antigamente o noivado tinha festa. Então agora entra na história. Eles estão noivos, com tudo combinado, mas de repente... Tenta ser José. Você chega lá na mulher sua prometida e ela está grávida. E ela diz assim, é do Espírito Santo. Percebe como a história começa a... Porque uma coisa é ler e falar, uau, que lindo. Outra coisa é entrar na história. Porque foi difícil para os dois, sim ou não? Imagina o José dizendo assim, do Espírito Santo, minha filha. Me ajuda. Agora imagina a Maria recebendo a notícia, a informação. Minha filha, você vai dar luz ao Filho de Deus, e você está grávida, e o Espírito... Aí do nada a Maria faz, eita! Porque tem coisa, entenda isso que a Bíblia está nos ensinando, tem coisa que o crente vive, que só o crente vai entender. Porque imagina Maria na festa de família agora, vamos entrar na história. Almoço de família, Maria chega e fala assim, gente, tem uma novidade, gente. Gente, eu estou grávida. Aí a família dizendo, meu Deus, você nem casou. Ela falou, não, relaxa. É do Espírito Santo. Meu irmão, ou imagina agora o José indo visitar a família deles, dizendo assim, gente, tem uma notícia tão boa. Vou ser pai, mas não vou ser pai. Como assim? Maria está grávida, mas não tem nada a ver. Aí a família olhando e falou assim, você foi traído? Falou, não, foi o Espírito Santo. Dorama total. Aí imagina agora Maria olhando para José fazendo assim, ó. Parece uma história simples, mas não é. Nós estamos então diante de uma história que envolve ali dois jovens, mas é uma história que vai transformar toda a história. É uma história que tem um conceito que está na hora da gente aprender sobre ela e nunca mais esquecer. Porque depois desse reflexo entre o que há entre Maria e José, há essa conversa de um sonho que José está tendo sobre quem seria esse filho, sobre quem seria esse nascido da Maria, a Virgem. E o que eu quero trazer para a gente hoje, então, de uma forma especial, por ser Natal, é sobre como a gente tem encarado essa história, ou o quanto essa história tem impactado a nossa história, para que o Natal tenha um sentido verdadeiro, para que a nossa vida seja melhor, para que a gente seja efetivo naquilo que já foi feito por nós, e para que possamos viver na essência aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Amém, queridos? E aí, então, a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração é que a história que mudou a história mostra que Deus age de um jeito próprio nos planos humanos.
Olha o que diz o verso 20, e eu já fiz toda a narrativa para você já ter entrado na história. O verso 20 diz: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos diante de uma intervenção divina dentro de um plano humano. Imagina aqui o coração de José. Imagina como José ficou, quais eram as sensações. Imagina como ele estava triste. Olha o que diz o verso 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, José era de Deus. José era de boa. Por ele ser esse homem justo e não querendo expor a desonra pública, pretendia simplesmente anular o casamento secretamente. O José, ele já tinha feito toda uma narrativa. Naquele tempo, tem muita gente que fala assim: se José tivesse acusado Maria, Maria seria apedrejada? Não mais. Por quê? Porque nós já estamos diante de um momento da história onde Roma já está dominando, onde Roma já mudou algumas leis. Tudo bem que tem algumas intervenções, por exemplo, talvez você conhece de Bíblia e fala assim: ué, mas o Estevão não morreu apedrejado? Sim, a morte de Estevão inclusive é contra a lei do momento, mas para tudo tem um jeito desde aquele tempo. José, ele está tentando olhar, e aí eu fico imaginando José dizendo assim: poxa, tinha um plano na minha vida, de repente a vida dá uma volta, mas é porque ele ainda não havia entendido que no meio da nossa história, Deus age da forma que Ele quer. E aí, irmãos, assim como Deus interveio na vida de José, Ele também tem um poder de mudar os nossos planos para realizar os seus propósitos, tanto em nós, quanto através de nós. Eu com a pregação aqui na cabeça, quando a Monize começou a falar, eu falei: é isso. É uma coisa que o Tiago falou para a gente aqui, acho que há uns 3 domingos, de como ele ficou impactado ao conversar com o Clebão sobre Bebel, que já está o quê? Quase 2 meses já, se eu não me engano, internada. Como Deus tem esse poder de fazer com que a história, às vezes tome rumos que a gente até não entende, mas a intervenção dele, ele não perde o controle. E aí deixa eu te falar uma coisa, esse Deus que a gente serve, tem vezes que a gente não vai entender o enredo que está acontecendo nas nossas vidas. Mas deixa eu te dar uma dica nessa noite: não perca a confiança no autor. Ele está cuidando de tudo. Às vezes a notícia causa espanto, às vezes a gente fica meio perdido com o que está acontecendo. Irmãos, tenta se pôr no lugar de José. Pô, mas na minha vez, cara, tem horas que por não entender o projeto, a gente sofre com coisas que no futuro serão bênção. Então, às vezes, parece que quem está escrevendo a nossa história, né? A famosa frase que eu odeio, e a gente gosta de falar porque é frase de caminhão e não da Bíblia: Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira. Deus escreve certo por linhas retas. Ele é que tem a caneta da nossa vida, é Ele que sabe o que a gente precisa. Porém, lembre-se de uma coisa nessa noite: tem momentos de intervenção que Ele vai fazer na nossa história, porque se você diz que a história pertence a Ele, Ele vai fazer do jeito dele. Porque depois que deu certo também não é muito legal? Veja, você sai de um misto de tensão, mas imagina quando deu certo. Imagina quando eles começaram a entender de verdade: uou, nós seremos os pais do Salvador. Imagina que legal quando Jesus nasceu. E a gente tem toda uma história, que quem sabe domingo que vem eu não termino, mas ali está muito bem. Eu não sei você, mas eu amei essa decoração. Eu olho para esse negócio, me dá um... Porque a Samara, ela juntou, né, os 2 momentos principais da história: o nascimento e a morte de Jesus. Agora imagina dando certo. É porque tem horas que o agir de Deus nas nossas vidas, a gente só vai entender depois. Meu irmão, eu duvido que por mais crente que você seja, você imagina que alguém que está num processo de luta de câncer vai chegar aqui e vai falar assim: o deserto é bom. Não quebra nossas pernas? Fala sério. O que você espera? Que a pessoa chegue aqui e comece a dizer: não, foi sofrido tal, mas Deus estava lá e tal. Não, o deserto é bom. Porque no deserto, Deus moldou até caráter. Quando você entende que Ele não perde o controle da história, independente de para onde a história vá, você não perde a confiança de que Ele continua cuidando de você. Nós estamos diante da história mais bonita do mundo, e Deus que escreveu faz com que ela vá até o fim do jeito que Ele quer. Portanto, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa: não se perca por momentos complexos da história. Não se perca por viver momentos que talvez você não entenda o plano de Deus. Porque aquilo que eu digo, a gente acha bonito quando é na vida do outro, quando é na nossa é muito complexo. Quando é na nossa é mais difícil. Mas o Deus que escreve a história
Ele tem o final perfeito para todos nós. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe exatamente para onde a gente está indo. E Ele tem todo o poder para mudar o que Ele quiser da nossa jornada. Amém, queridos? Segunda coisa para o seu coração, é que a história que mudou a história, mostra para nós o maior e verdadeiro sentido do Natal, que era esse propósito redentor de Jesus. E aqui, aí a história já sai do foco do José e da Maria, e vai para o foco do Jesus e a história. E o verso 21 diz assim, ó: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, o nome Jesus, o significado dele é o Senhor salva. E essa foi a missão desse Jesus desde o início. O nascimento de Cristo marcou o início de um plano que era definitivo de redenção. Portanto, é o Natal que nos lembra o maior presente de Deus. Não é o que a gente ganha em vida no sentido material, mas é a salvação. E aqui é muito louco, porque também tem uma parada bem difícil aqui para o José entender. O que eles estão vivendo? Eu fiquei pensando sobre Natal, né, desde domingo passado. Sexta-feira eu preguei em Bertioga sobre Natal também. Tem uma parada muito louca do Natal que a gente não lembra. Veja, o processo da história, Jesus era o prometido, certo? E aquilo que eu disse, acho que domingo de manhã, não lembro se foi o domingo passado. A expectativa é que Jesus fosse guerrilheiro político, não um apaziguador. Olha que interessante, a expectativa é que o Jesus que estaria entre nós fosse um Jesus rancoroso, que pagasse com a mesma moeda, mas ele vem para ser, sabe o quê? Salvador. Sabe o que isso nos ensina? Quando a gente tem a expectativa errada de quem Ele é, a gente vive esperando coisas que Ele não tem para dar. O Senhor Jesus veio, não foi para te dar carro nem casa, Ele veio para te dar salvação dos seus pecados. A vinda de Jesus, o Natal, nós estamos celebrando o início do maior plano de amor de todos os tempos. Nasceu o Salvador. É hora da gente começar a entender então, irmãos, que esse movimento, esse Jesus que nasceu, Ele veio porque nós precisávamos de salvação para os nossos pecados, porque nós amamos o pecado, nós amamos errar, mas agora a história começa a narrar que tem saída para o nosso erro. Por isso que eu falo, o crente tinha que celebrar o Natal. E aí, ó, talvez você tenha as neuras normais. Não, eu não celebro Natal porque a data não é exatamente essa. Está perdendo seu tempo, na minha opinião. Ah, não, Papai Noel para mim é do Satanás. Calma, filho. Eu vou te falar uma dica, assim, se você tem criança. Ensina que Papai Noel é só como chama? Não, quando não é de verdade? Hoje eu estou péssimo de... Imaginário? Não. Personagem. Tadinha, já se assustou, me ajudou e se assustou. Personagem. Não, Papai Noel é um personagem. Eu já te falei como é que eu descobri que o Papai Noel não era de verdade? Eu acreditava em Papai Noel, tá aqui Monize que lembra, a gente passava o Natal junto. Eu lembro, irmãos, do anseio, guerra de Papai Noel, porque eu acreditava nele. E eu lembro que quando o sino batia, eu já me tremia todo, falava, ele chegou. Meu Deus, ele chegou. Eu lembro quando eu ganhei minha primeira bicicleta. Só que eu também lembro de quando eu descobri que ele era uma mentira. Porque tinha a sala da minha avó, tinha uma porta. E o Papai Noel sempre entrava com meu pai e com os meus tios. Eu falei, deixa eu ver o que esses caras fazem lá dentro. Que arrependimento. Papai Noel estava com a barba aqui tomando cerveja. Aí eu olhei e falei, meu Deus, além de não ser verdade, ainda bebe. Juro, eu lembro da cena como se fosse hoje. Ele puxou a barba, tanto é que ele olhou e fez assim, acabou o sonho. Acabou. Não é sobre isso não que eu estou falando. Ah, eu vou ter árvore, não ter árvore. Meu filho, decora, não tem problema. Ah, eu vou encher de presente. Não é sobre isso que eu estou falando. Só não perca de vista que o real sentido do Natal é o Salvador chegou. Nós temos agora um Salvador. O plano de Deus está se cumprindo. Desde aquilo que dizia no Antigo Testamento, em Isaías, em um monte de texto, agora é real. Ele veio, a expectativa foi suprida, a promessa foi cumprida. Então lembre-se de uma vez por todas, Natal é o nascimento do nosso Salvador. E a gente tem que celebrar muito. Porque se não fosse o começo da história, a gente não chegaria no fim. Aquilo que eu disse na cantata de domingo passado. Essa história termina de um jeito também muito bonito, mas que a gente só vai contar em abril. Ou em março, né, que é a Páscoa esse ano.
Mas o que eu tenho para te dizer hoje é que essa história que mudou a história, ela narra nada mais, nada menos do que o verdadeiro sentido do Natal. Não se perca em nome de Jesus, talvez pela sua situação financeira. Não, agora que eu estou com a situação financeira apertada, o Natal não é Natal. Não é não. Natal não tem a ver com isso não. Natal tem a ver com entender que um grande plano foi feito por amor a mim e a você. Não ganhei nenhum presente nesse Natal. Mentira. Todos os natais você precisa se lembrar que você ganhou o maior presente de todos os tempos. Hoje nós somos salvos em Jesus, aleluia! É sobre isso. Quando chegar o Natal, celebre muito. Perceba aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Não deixe passar batido. E a terceira e última coisa que eu tenho para essa noite, é que a história que mudou a história, deu-nos a certeza de que nunca mais estaríamos sós. E aí eu estava ali no culto, já no meu momento reflexão, e aí, quando eu estou chorando é difícil, porque eu quero chorar para tudo. Hoje eu fui mandar um áudio para a diretoria da igreja, não aguentei, comecei a chorar, falei, ixi, vão achar que eu estou doente. Não, estava de boa, só que eu quis chorar porque eu estava emocionado. Ficaram tão preocupados que quando eu tirei um cochilo, eu acordei e tinha ligação do Tiago, o Tiago me oferecendo comida, sorvete, pastor, posso passar aí? Você está tudo bem? Vou levar marmita? Eu falei, gente, eu vou mandar mais áudio chorando, porque dependendo, eu nem faço mais mercado aqui nessa igreja, mandando áudio chorando. Não é sobre isso não. A Cirlei, acho que foi quem falou, o Tiago aqui ministrando, falou assim, quem tem uma coisa para dizer? Aí eu acho que foi a Cirlei que falou assim, a gente nunca se sente só. Aí a Monize sobe aqui, pega o microfone e fala assim, porque no deserto ele estava junto, meu irmão. Olha o que é o Natal para a gente. Olha o que o versículo 23 vai dizer. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Em nome de Jesus, Jesus não é apenas um Salvador, Jesus é o Deus conosco. A sua vinda ao mundo é a prova de que Deus deseja habitar conosco, trazendo não só salvação, mas também presença. No Natal, nós celebramos a presença de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus de perto. Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas, inclusive no deserto. Natal a gente celebra porque agora, por mais só que você esteja, você não está só. Você pensa que está, porque se Ele está dizendo que Ele é conosco, sabe o que Ele está dizendo? Que aonde a gente vai, Ele participa. Inclusive nos dias ruins, igreja. O Natal está nos ensinando que aquele que nasceu, Ele não veio para algo pontual. Naldo, você está salvo, eu vou embora. Não, por você Ele está salvo. Agora eu estou contigo todos os dias até o final. Natal é o fim da solidão. Natal é a sequência da jornada acompanhado pela melhor presença que nós podíamos ter. Agora pensa como que era isso para aquele povo. Por isso que o povo tem dificuldade, irmãos. Sabe o que a gente tem que lutar? Para que a gente não faça com Jesus o mesmo que fizeram quando Ele estava aqui. Porque quem não percebe quem Ele é e qual é a real função, qual é o real plano, vai sempre questionar se Ele realmente existe. Imagina o povo daquele tempo que espera um guerrilheiro ver um cara simples. Espera alguém que mata inimigo e ele diz, não, agora você tem que amar os inimigos. Alguém que, o cara está achando que ele vai vir como um rei numa carruagem e ele senta com os pobres para dividir pão. Ele senta com um pecador, ele senta com prostituta, ele senta com bandido, ele senta com político, ele senta com todo mundo que tem fome. Mas as pessoas olhavam e falavam assim, não tem algo a mais não? É porque não entenderam o real sentido da presença. O Emanuel, Deus conosco, é você colocar na tua cabeça, no pior dia Ele estava com você, no melhor dia Ele está com você, porque Ele está com você todos os dias da tua jornada. Mas é clichê então a mensagem de Natal? Antes fosse. O problema é que por não entender o real sentido da história, nós complicamos todo o enredo da nossa vida por não receber da forma que a gente quer. Deus faz do jeito dele, da forma dele. Esse Deus que nos salvou, também garante presença para que a gente não desista da jornada. Sabe por quê? Porque deserto é lugar árduo. Porque dificuldade é coisa complicada. Mas nós estamos entendendo, através dessa história, muito melhor que dorama, amém, igreja? Muito mais efetiva do que filmes e novelas, amém, igreja? De que não andamos mais sozinhos, porque a presença dele é real conosco. Emanuel sobre a sua vida. Deus é contigo. Deus conhece a tua história, Deus conhece o teu sofrimento, Deus sabe exatamente onde o bicho pega, mas lembre-se todos os dias, Ele está
com você todos os dias da sua vida. Quero concluir essa pregação dizendo que esse nascimento de Jesus é a maior evidência do amor de Deus por nós. Ele intervém nas nossas vidas, Ele oferece salvação, e Ele gera em nós a presença constante daquilo que Ele é. E o que nós temos vivido desse Jesus maravilhoso? O quanto a gente se permite que essa maravilhosa história mude a nossa história. Porque não é sobre ouvir a história do Natal, é sobre compreender e viver a essência do que ela é. Talvez você esteja na fase de não entender o enredo confuso da tua história. Talvez você ainda não percebeu que o deserto é bom. Talvez você esteja vivendo aquelas fases complexas. Sabe uma coisa que me constrangeu muito no dia de ontem? Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Ontem aqui, enquanto tinha um monte de criança brincando, ganhando presente, comendo coisas que talvez elas não comeram um ano inteiro, o Edu, que é essa bênção dessa igreja que cuida dessas crianças, estava com a mãe que tinha saído da UTI alguns dias antes. É coisa que, se você contar lá fora, chamam a gente de louco. E aí ele falou assim: não, pastor, sempre que dá eu saio, eu dou uma ligadinha para ver se ela está bem. É porque quando a gente entende a real sentido do Natal, a gente entende que Deus vai cuidar das coisas como tem que ser cuidadas. Talvez você olhe para a gente e fale assim: ah, mas é fácil, né, com a vida que vocês têm. Não, o cara que fez o dízimo hoje, o filho dele teve alta hoje do hospital. E que realmente, a gente estava conversando sobre isso ontem. Mateus, em nome de Jesus, é difícil ler tua vida, cara. Ele está na UTI fazendo stories, marcando grandes restaurantes. Quem segue o Mateus sabe. Tanto é que eu falei pro Guerra, eu falei: ele está internado mesmo, é zoeira. Ó, estou aqui, fazendo a Ana dar comida na boca dele, aquele cara de pau. É porque quando a gente entende quem ele é, a gente entende que mesmo no dia complicado ele vai estar junto. Ele vai nos abraçar. Então a gente precisa entender que talvez você veio aqui essa noite para desembrulhar o melhor presente de todos que você já ganhou no Natal, que você não está usando. Talvez você esteja aqui essa noite para lembrar que Jesus é Emanuel, é Deus conosco, todos os dias, nos dias bons, nos dias maus. Ele é o Emanuel que andou com a Moniz e com a Rose, mas ele é o mesmo Emanuel que agora está lá com Orlando, abraçando Orlando porque perdeu a vovó. Ele é o Emanuel que garantiu para a avó do Orlando, que ainda que ontem tenha falecido, hoje já está na presença dele. Aleluia! É por todo sempre. Então a minha oração por você essa noite é que você entenda o verdadeiro sentido do Natal e possa perceber e lembrar dessa história que mudou toda a história, que mudou a minha história, que mudou a sua história, lembrando que Ele ainda faz intervenção, mas que Ele trouxe salvação e que vai estar com a gente todos os dias das nossas vidas. Talvez esteja complicado porque a gente ainda não entendeu o real sentido da história. Talvez esteja complicado porque para a gente ainda está ligado mais a presentes de preço, mas não aos valores que Ele trouxe para as nossas vidas. Portanto, Feliz Natal, que você possa abrir o melhor presente de todos os tempos, a presença e a salvação que há no Jesus que mudou as nossas histórias. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos para eu orar por você nessa noite? Em nome de Jesus. A gente nunca sabe como é que vocês chegaram aqui. Na verdade, tem horas que até a gente que está aqui em cima está arrebentado. Mas essa noite eu quero orar por você que está sem sentido no Natal. Eu quero orar por você essa noite que talvez não percebeu ou não sabia que existia uma história para mudar a tua história. Talvez a depressão, esse momento de tristeza profundo, esteja por conta de não entender o verdadeiro sentido. Talvez você não tinha nem planos para o Natal. Minha oração é que você saia daqui hoje cheio de planos. Minha oração é que você vá para o grupo da família dizendo aonde vai ser, para que quem sabe você não chegue lá para dizer para eles qual é o real sentido do Natal. O Natal que traz salvação, presença e a intervenção direta do Senhor sobre as nossas vidas. Talvez esse Natal não vai ser tão fácil para você, porque vai faltar alguém que você ama muito na mesa. E aí é um momento que você tem que permitir que a presença do Senhor abrace você de forma sobrenatural. É um momento de, através do poder que há em Jesus, você reviver as boas histórias e as boas memórias, lembrando que Ele está com você lá, cuidando. Em meia saudade Ele está cuidando. Mas eu não queria que você fosse embora daqui sem entender o verdadeiro sentido de uma história
que mudou a nossa história. História essa que nos permite dizer, ainda que dê errado, já deu certo. Porque através da salvação, eu sei que um dia eu vou estar com o Senhor na presença dEle. Então eu queria te dar um tempinho, só para você orar aí, enquanto a gente ouve um pedaço de uma canção. Fale com o Senhor sobre o seu Natal, sobre essa história, o quanto você conhecia dela, sobre o quanto ela mudou a tua história, sobre você entender que Jesus veio para te dar salvação e está garantindo que vai estar contigo todos os dias. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. O que a gente quer trazer para o seu coração essa noite é essa certeza de poder descansar no real sentido do Natal, sobre a presença, sobre a salvação, sobre as intervenções. E aí tem hora que a vida dá uma chacoalhada, tem hora que a notícia que a Maria traz nos assusta, tem hora que o que a gente está ouvindo dá até um arrepio, mas por mais que a gente não entenda o enredo, o autor continua escrevendo uma história que o final vai ser maravilhoso na presença dele. Então eu quero orar por você hoje que está sem o sentido do Natal no teu coração, cansado, sofrendo, sobrecarregado, talvez vivendo o deserto, a má notícia bateu a porta, você esqueceu que a salvação já está garantida, esqueceu que Ele é o Emanuel, Deus conosco, esqueceu que Ele tem poder de intervir na tua história, do jeito dele, esqueceu que se Ele é o autor, o final quem vai escrever é Ele, e aquilo que o Billy Graham dizia, pode ficar tranquilo que eu já li a Bíblia até o fim, e no final dá tudo certo. Já deu tudo certo, tem 2000 anos. O que está faltando é a gente reativar a nossa memória, é a gente potencializar a nossa história, lembrando que Ele está conosco todos os dias. Então, com seus olhos fechados ainda, eu quero orar por você nessa noite, para que você não vá embora daqui sem esperança, sem a real esperança do Natal, para que você possa dizer: Senhor, eu nada temerei, e eu sei que eu não estou sozinho, porque o Todo-Poderoso é o meu amigo. Então, se você chegou aqui sem essa esperança, cansado, sobrecarregado, triste, com alguma doença, com alguma notícia ruim, mas nessa noite está dizendo: é isso, eu quero viver isso, a intensidade da boa notícia, eu quero viver essa história que mudou a minha história, glorificando ao Senhor, convidando Ele de volta para uma mesa que talvez que Ele saiu. Eu quero orar por você. Se for o seu caso, me dá um sinalzinho com a tua mão para que eu possa orar por você nessa noite. Alguém? Amém. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Amém. Pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Pode abaixar, já vi. Mais alguém? Eu não vou demorar muito hoje, não. Amém. Pode abaixar, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Acabei de ver. Pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está presente nas nossas vidas. Não esqueça disso. Ele vai mudar a sua história. Não se esqueça disso. Ele veio para trazer salvação. Não se esqueça disso. E que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao real sentido do Natal. Queria convidar você que levantou a sua mão aqui na frente, rapidinho, para você receber um abraço e uma oração. Você consegue vir aqui rapidinho? Sai do seu lugar aí, encorajado pelo Espírito Santo. Vem aqui. Isso.
vem aqui para a gente orar por você, para que esse sentido volte ao teu coração, para que você se lembre que Ele está contigo todos os dias da tua jornada, para que você se lembre que é o Emanuel, é o Deus conosco na tua história, na tua vida, e que as intervenções vão acontecer, mas Ele não perde o controle da história. Isso, pode vir aqui, vamos repetir essa música aí? Enquanto eles vêm aqui, pode ser? Vamos cantar? Você que quer vir, não levantou a mão, pode vir, a gente quer orar por você, ó. Tem gente aqui na frente, boa, a Mônica já veio, a Midian já veio, tem mais gente aqui, boa, vamos lá? Ouve essa canção, ó. Ainda que o mar se agite, ainda que tudo se escureça, e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração olhos firmes no Senhor, circunstâncias não alteram as promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor seus olhos, eu quero encerrar orando por você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tem horas que a gente tenta ressignificar a história com coisas que não vêm do Senhor. Tem hora que a gente acha que salvação pode vir do nosso braço. Tem hora que a gente acha que salvação tem a ver com quanto eu tenho na conta. Tem horas que a gente acha que salvação tem a ver com grandes conquistas. E a gente não percebe essa história linda e simples do nascimento do Salvador. Senhor, que a gente possa não só conhecer a história, mas permitir que a história mude a nossa história. O Senhor mandou o seu próprio Filho sobre aquela menina, aquela virgem, sobre um José que estava assustado, e foi o Senhor quem já avisou eles: ei, esse aí é o Salvador. Obrigado por nos permitir voltar à tua presença através do teu Filho. Obrigado porque o Senhor sabia que com as nossas forças não daria. Ah, Senhor, como a gente tenta andar com a força do braço. Obrigado porque o Natal nos traz a esperança de relembrarmos do maior ato de amor. Obrigado porque o Senhor intervém na história do teu jeito. Às vezes a gente não entende, mas por confiar no autor, sabemos que a história terá um final feliz. Obrigado
Obrigado, Senhor, porque tem horas que a gente se sente sozinho por não permitir viver com o Emanuel, que é o Deus conosco. Então, em nome de Jesus, que possamos sentir e valorizar a Tua presença sobre as nossas vidas, que possamos entender, como foi dito hoje no testemunho, que até o deserto, quando o Senhor está junto, é lugar de vida, de recomeço e de conquistas também. Pai, que possamos estar pautados únicos e exclusivamente no Teu nome. É o nome de Jesus que tem poder para transformar toda e qualquer história. O restante não tem esse poder. Então, obrigado por mais um Natal. Obrigado pelo grande Natal. E obrigado por fazer tanta diferença na nossa história. O Senhor sabe o que cada irmão meu está passando aqui nessa noite. Que a sua intervenção venha sobre a vida deles do Teu jeito, no Teu modo de agir, mas que o principal, Senhor, independente de cura física, independente de cura financeira, independente de cura de relacionamento, que possamos entender que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que não seja o Senhor Jesus. Que desse lugar saia a salvação de pessoas que olham e falam: agora eu entendi o que é Jesus. Isso aqui não é religião. A gente não está aqui para oferecer placa, não. A gente está aqui para oferecer o maior presente que recebemos, a salvação em Cristo Jesus. Obrigado por não desistir dos nossos recomeços. Acompanha-nos. E obrigado, porque sabendo que o Senhor está conosco, nós estamos prontos para viver o que temos para viver. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Deseje Feliz Natal. Deus abençoe a tua semana.